amigos, bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas, lembrando que essas aulas são para os alunos da disciplina Princípios de Química Analítica, QI 0054. Então, dando prosseguimento, nós vamos falar hoje, agora de manhã, sobre tampão. E se eu perguntar a vocês o que é um tampão, vocês vão dizer para mim aquilo que eu já sei como resposta. Que o tampão mantém o pH do meio constante. Certo? Isso é uma verdade. Agora, para a gente poder ter um nível de compreensão melhor, a gente precisa saber responder essas três questões. O que é um tampão? Como ele funciona, ou seja, como ele atua no sentido de manter o pH do meio constante, e como é que a gente faz para preparar um tampão com aquele pH requerido. Digamos, a gente quer preparar um tampão com pH 5, porque nós vamos fazer um experimento, e neste experimento é necessário que do início ao fim desse experimento, repetindo, o pH esteja em 5. Aí o que é que a gente faz? Vai preparar um tampão com pH 5, inserir este tampão no meio reacional, e a gente vai ter a garantia que do início ao fim o pH estará em 5. Paulo, mas aí significa que não houve variação de pH? Não estou dizendo isso. Vamos admitir o seguinte, que o meio reacional, onde nós colocamos esse tampão com pH 5, quando a reação começa a acontecer e o tampão está presente, o pH do meio que estava em 5 aumentou para 6. O que é que o tampão faz? Faz voltar para 5. Num outro momento, vamos admitir o seguinte, que na verdade não houve um acréscimo, um aumento do pH. Vamos dizer que estava em 5 e baixou para 3. O tampão faz subir e voltar para 5. O tampão sempre faz o pH que variou voltar ao pH dele tampão. Daí a manutenção do pH. Porque quem faz o pH ser mantido é o tampão, que foi a resposta que todos os alunos dão. O tampão mantém o pH do meio constante. Então a gente precisa saber como classificar o tampão, como é que ele funciona e como a gente faz para preparar o tampão. Ok? Então, essas respostas, vocês serão capazes de dar todas elas quando eu terminar a exposição sobre o que é um tampão. Ok? Tudo uma questão de paciência. Lembrando a vocês que este assunto aqui é importante quando a gente está trabalhando na volumetria e neutralização. Apenas para dar um reforço na lembrança de vocês, é que todos os assuntos que estão sendo abordados são uma espécie de revisão para deixar a turma toda uniforme para o entendimento da volumetria de neutralização. Ok, meus irmãos, meus amigos? Então está aqui. É verdade que o tampão mantém o pH do meio constante? Sim, se o tampão estiver inserido neste meio. Como é que ele faz para funcionar? E vai ser um assunto para daqui a pouco. Eu não posso falar agora, que é para não atrapalhar e não colocar o carro na frente dos bois. Muito bem. O tampão, ele pode ser classificado em tampão ácido ou um tampão básico. Lembrando a vocês que eu estou sempre me referindo a uma situação ideal, um tampão ideal. Se o tampão é considerado ácido, significa o seguinte: o tampão ácido, ele é constituído de um ácido fraco mais o sal derivado. Derivado de quem?
do ácido. E o que é um tampão básico? O ideal é aquele constituído de uma base fraca mais o sal derivado da base. Recapitulando, o tampão pode ser dividido em ácido básico, uma linguagem assim bem simples, né? Qual é o tampão ideal? Seria um tampão constituído de um ácido fraco, mais o sal derivado deste ácido. E o tampão básico constituído de uma base fraca, mais o sal derivado da base. Melhor dizendo, eu quero preparar um tampão ácido. Eu preparo uma solução de um ácido fraco e deixo pronta ali esperando o momento adequado. Num outro momento, eu preparo uma solução de um sal que seja derivado deste ácido. Quando eu misturar as duas soluções, eu vou ter um pH resultante ácido, caracterizando que o tampão efetivamente é um tampão ácido, porque o pH resultante da mistura das duas soluções é um pH dentro da faixa menor do que 7, e como sendo um tampão ácido. Eu quero um tampão básico. O ideal é que eu tenha uma base fraca, vou preparar a solução desta base fraca, depois eu venho aqui, no outro momento em separado, eu preparo a solução do sal derivado desta base. Quando eu misturar as duas soluções, eu vou ter o quê? Um tampão com pH acima de 7, que é o tampão básico. O que é que eu posso dizer? Eu vou agora apagar, porque o quadro é pequeno, vou me dedicar ao tampão ácido e depois eu volto a falar sobre o tampão básico. Ok? Muito bem. Então eu tenho um tampão ácido. Um tampão é ácido porque ele é constituído do ácido fraco e o sal derivado do ácido. Lembrando que é o tampão ideal. Né? Muito bem. O pH resultante, lembrando a vocês, o que foi que eu fiz? Eu disse a vocês, a gente prepara uma solução de um ácido fraco, que a gente vai saber qual é, e deixa a solução pronta esperando. Aí no outro momento eu venho e preparo a solução de um sal derivado, que seja derivado desse ácido. Eu agora tenho duas soluções. Quando eu misturar, eu tenho um pH resultante dessa mistura. Se o tampão for ácido, quando eu misturar as duas soluções, o pH vai dar menor do que 7. Ok? Então, só recapitulando. Eu quero preparar um tampão ácido, eu recorro a um ácido fraco, procuro o sal que seja derivado deste ácido. Preparo uma solução do ácido fraco e reservo. Vamos falar assim. Reservei. Preparo uma solução de um sal que seja derivado desse ácido. Peguei as duas soluções agora e misturei. Quando eu misturar as duas soluções, eu nem vou ter a solução ao pH do ácido fraco, nem o pH do sal derivado do ácido fraco. Eu vou ter um valor entre uma coisa e outra, mas dentro da faixa considerada ácida do pH. Ok? Dúvidas não, né? Então nem pode ter porque vocês não estão perguntando, a dúvida deve surgir no final, tá bom? Então, tudo bem. Aí a primeira pergunta. Eu posso dar um exemplo? Posso. Ácido acético mais o sal derivado do ácido acético, o acetato de sódio. Aí veja, vamos por partes, eu não tenho pressa, eu quero que vocês entendam. Se essa aula vai durar 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, não interessa. O que interessa é que eu liquide hoje, vamos chamar esse tema assim, termine hoje sobre o tampão, mas de uma maneira que vocês possam entender. O ácido acético é um ácido fraco? É. O acetato de sódio é um sal derivado deste ácido? É.
Então vamos caracterizar. Aqui eu tenho um ácido fraco e aqui eu tenho sal. Este sal é derivado deste ácido? É. Veja aqui, acetato deriva do ácido acético. Deriva. Mas, agora que a gente já viu na aula passada, aí eu pergunto, este sal aqui, qual é o caráter dele? Este sal é o acetato de sódio, que deriva de um ácido fraco com uma base forte. Então, esse sal vai ter um caráter, sal com caráter básico. Aí você diz assim, Paulo, eu tenho uma espécie caracteristicamente ácida e uma espécie caracteristicamente básica. Isso é bom para o tampão? É excelente. Por que eu digo isso? Porque se o pH do meio onde o tampão estiver contido ele aumentar, a parte ácida do tampão vai baixar. Se, por outro lado, o pH do tampão descer, a parte básica do tampão faz o pH subir. Então, o tampão bom é aquele que tem uma espécie caracteristicamente ácida e outra espécie caracteristicamente básica. Entenderam, meus amigos? Então, recapitulando, o tampão ácido é constituído de um ácido fraco, mais o sal derivado do ácido. Beleza. Quando eu pegar essas duas soluções que eu aprontar e misturá-las, o pH vai dar menor do que 7. Ok? Nem é o pH do ácido inicial, nem o pH do sal derivado do ácido. Vai ser um valor entre uma coisa e outra, mas dentro da faixa considerada ácida do pH. Aí o exemplo, o ácido acético é o exemplo de um ácido fraco. Acetato de sódio é o exemplo de um sal que deriva deste ácido. Mas ele é caracteristicamente básico e a outra espécie é uma espécie ácida. É como eu disse, é bom para o tampão? É. Se o pH subir, a parte ácida do tampão faz o pH descer até o nível do pH do tampão. Se o pH descer, o pH do meio descer, o tampão, essa parte básica do tampão, vai fazer com que o pH volte ao seu normal. Ok? Apenas para que vocês possam entender melhor. Isso não é como eu estou dizendo a vocês. É olhar, prestar atenção, tirar dúvida quando for o caso, depois que vocês assistirem ao vídeo e tudo mais. Eu tenho aqui o que a gente chama do meio reacional. Aqui dentro vai haver uma reação. E vamos admitir que a gente precise, para o rendimento desse experimento, que o pH esteja em 5. O que é que a gente faz? Pega um tampão, prepara um tampão com um pH igual a 5 e coloca aqui dentro. Agora o tampão está aqui dentro. Vamos admitir que a gente não sabe o que é que vai acontecer. Se o pH vai subir ou se o pH vai descer. O que é que a gente de cara precisa logo saber? O seguinte, eu devo colocar aqui dentro um tampão que esteja preparado para as duas situações. Um tampão que, se o pH do meio subir, o tampão vai descer. E se o pH do meio descer, o tampão vai subir. Por isso é que é bom a gente preparar um tampão que esteja pronto para qualquer eventualidade, ou seja, para qualquer situação. O pH subir, ele fazer descer, o pH descer, ele fazer subir. Mas vamos admitir
E uma vez colocado o tampão aqui dentro, começa uma reação. Você começa a adicionar outro reagente e tal, e o pH subiu. O pH subiu para 6. O que é que o tampão faz? Baixar para 5. Subiu novamente, o tampão fez baixar. Ou seja, sempre que há uma provocação, o tampão age. Então, como é que o tampão vai agir? Qual é a coisa que provoca o tampão? Qualquer alteração do pH aqui dentro. Vocês vão de pensar, essa alteração é de quê? É do meio reacional. O tampão está aqui dentro só para fazer a parte dele. Desculpe. O tampão está aqui para fazer a parte dele. Então, qual é a parte do tampão? É manter o pH do meio constante. Paulo, e se o meio reacional não provocar alteração do pH, o que é que o tampão faz? Nada. Porque o que provoca o tampão é a alteração do pH aqui dentro. Não havendo alteração, o tampão não trabalha. Mas o que é um tampão bom que eu me refiro? É aquele que quando o pH sobe, ele faz descer, quando o pH desce, ele faz subir. E vocês vão me perguntar, mas o que é que faz o pH subir ou descer? Olha, tenham calma, já eu vou mostrar, tá certo? Como é que o tampão faz para descer o pH, como faz para subir, tá? E como eu disse a vocês, o estudo é uma sequência, como vocês já viram hidrólise, fica fácil. E já viram alguma coisa a respeito de ácido base, sal e pH. Pronto, tá aí. Então, o tampão, recapitulando, a gente coloca um tampão com pH aqui, pH 5 aqui dentro. Qual é o pH que a gente vai medir aqui? 5, que é o pH do tampão. Se o pH subir para 6, o tampão faz descer para 5. Vamos admitir que não seja o aumento do pH, que ele diminua para 3. Se o pH aqui dentro diminuir para 3, o tampão faz voltar para 5. Lembrando a vocês que o tampão sempre faz o pH voltar para o pH dele tampão. Que é se aqui dentro é 5, vai ficar 5 do início ao fim. Ok? Muito bem. E se o tampão é básico, o tampão básico, o bom e o ideal é aquele que é constituído de uma base fraca, mais o sal derivado. Derivado de quem? Da base. Sal derivado desta base. Muito bem. O sal sendo derivado dessa base, vai acontecer a reação entre os componentes do tampão? Não. Os dois juntos vão cumprir um papel. E o papel é de manter o pH do meio constante. Exemplo. Hidróxido de amônio mais o cloreto de amônio. Aí eu pergunto, este sal deriva desta base? Sim. Amônio com amônio. Esta espécie aqui é uma base fraca, mas ela manifesta um caráter básico. E este sal aqui, qual é o caráter deste sal? A gente viu na aula passada. Então veja o seguinte, ele deriva de uma base fraca numa reação com ácido forte. Vai ser um sal com quê? Com caráter ácido. Aqui eu tenho uma espécie caracteristicamente básica e outra espécie caracteristicamente ácida. Esse tampão está pronto para atuar nas diversas situações? Sim. Se o pH descer, a parte básica do tampão faz o pH voltar ao que era. Se o pH subir,
A parte ácida do tampão faz o pH descer. Ok? Então, se eu pegar aqui um meio reacional, e neste meio reacional eu adicionar o tampão, eu coloco o tampão aqui dentro. Se o pH do tampão for 9, aqui dentro, quando eu adicionar o tampão, o pH vai ser 9. O que é que vai acontecer? Se durante a reação que vai acontecer, que o tampão não tem nada a ver com isso, vai ocorrer uma reação e o pH está em 9, o tampão sempre vai agir no sentido de manter o 9. Se houve uma reação, o meio reacional está acontecendo a reação, se o pH descer para 6, o tampão faz voltar para 9. Por outro lado, se o pH subir para 10, o tampão faz baixar para 9. Eu não estou dizendo que 9 é o pH dessa mistura, não. Aqui eu estou dando um exemplo, tá? Para que não confunda, apenas mostrando como é que o tampão atua. Ok? Bom, falei um pouco sobre o tampão ácido e o tampão básico. Aí eu pergunto a vocês, como é que eu vou preparar o tampão básico? O tampão básico eu vou preparar da seguinte maneira. Eu vou preparar a solução de uma base fraca e deixo aqui reservada. Vou preparar uma solução de um sal que seja derivado desta base. Pegar as duas e misturar. Eu vou ter um pH resultante. Esse pH resultante vai dar quanto? Vai dar um valor maior do que 7. Aí você vai dizer, Paulo, o pH aqui é igual da base fraca? Não. É o pH igual do sal derivado da base? Não. É um valor entre uma coisa e outra, mas dentro da faixa considerada básica do pH. Ok, meus irmãos, meus amigos? Está compreendido?